questãozinha de hidrostática com gás muito legal no Unesp 225, que foi hoje, e já estou gravando aqui para vocês. A figura representa um termômetro a gás constituído por um balão com gás ideal conectado a um sistema de vasos comunicantes que contém mercúrio. Para aferir a temperatura de um determinado líquido colocado em um recipiente, o balão de 0,25 mols de gás, 0,25 mols de gás, foi mergulhado nesse líquido até que o equilíbrio térmico entre o gás e o líquido fosse atingido, estabilizando o desnível entre as colunas de mercúrio em 152 milímetros, conforme a figura. Considere que, nessa medição, as capacidades térmicas do balão e dos vasos comunicantes sejam desprezíveis, ou seja, o calor trocado vai ser somente entre o gás e o líquido, a gente não vai ter aquecimento dos tubos aí. Bom, vamos entender o que ele está querendo aqui, ó. Ele quer saber a temperatura deste líquido aqui, é isso que ele quer. Mas para isso, ele vai colocar esse balão para que esse balão entre em equilíbrio térmico com o líquido. E aí, eu sabendo de maneira controlada a temperatura do gás, eu vou saber, uma vez em equilíbrio, a temperatura do líquido também. E como é que eu sei a temperatura desse gás? Porque esse gás tem um volume definido, certo? E tem também uma pressão que eu conheço por causa da coluna de mercúrio. Opa, conheço a pressão, conheço o volume, conheço o número de mols, eu consigo saber a temperatura. Clapeyron, PVNRT. Sabendo a temperatura, eu sei a temperatura do líquido. Então ele fala assim, ó, aí ele dá os dados, outros dados, né? Sabendo que na situação de equilíbrio o volume ocupado pelo gás foi de 6,10 a menos 3 metros cúbicos, que a pressão atmosférica no local do experimento foi de 10 a quinta pascal, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, temperatura nível do mar, né? E considerando o valor de 8 para constante, a temperatura obtida para o líquido neste experimento foi de quanto? Então ele quer saber justamente a temperatura do líquido uma vez em equilíbrio. Bom, como eu disse, eu por Clapeyron sei que sabendo a pressão, o volume, o número de mols, a constante, eu consigo saber a temperatura. Só que a pressão do gás aqui, ó, a pressão que esse gás sofre é uma pressão por causa do mercúrio e da pressão atmosférica. Não sei se você lembrou disso na hora da prova. A pressão do gás, então vamos lá, a pressão do gás é uma pressão da atmosfera mais a pressão do mercúrio. Por quê, gente? Porque este ponto aqui, A, e este ponto aqui, B, tem a mesma pressão em vasos comunicantes, uma vez estabelecido o equilíbrio. E a pressão sobre o ponto A é a pressão barométrica do gás, e a pressão sobre o ponto B é a pressão da coluna de mercúrio mais a pressão atmosférica. Então vamos lá. Eu sei a pressão do gás. Eu sei qual é a pressão do gás. Vamos calcular por Steve. A pressão do gás vai ser a pressão atmosférica, que eu sei que é 10 a quinta, mais a pressão do mercúrio. E pera lá, a pressão do mercúrio é a pressão de uma coluna de 152 milímetros de mercúrio. Então pera lá, quanto que vale isso? Bom, eu sei que ele até deu a dica aí, né? Que 10 a quinta pascal, ou seja, 1 atm, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Bom, 152 nada mais é do que um quinto disso, né? Se você dividir 760 por 152, vai dar 5. Ou seja, o que eu tenho aqui é 0,2, ou seja, 20% da pressão atmosférica, da pressão de 760 milímetros de mercúrio. Você pode fazer uma regra de 3 aí tranquilamente. Então, eu sei desta maneira que a pressão, deixa eu apagar aqui para não ficar confuso, que a pressão que o gás é submetido é 10 a quinta pascal mais 20% da pressão de 10 a quinta pascal também. Ou seja, a pressão que o gás é submetido é 1,2 10 a quinta pascal. Vou jogar lá no PVNRT. Então eu tenho dessa maneira que a pressão do gás, que é 1,2 10 a quinta, vezes o volume que ele deu, que é 6 10 a menos 3, é igual a N número de mols.
ele deu também 0,25 NR, chamou de 8, né? Considerou 8. T, consigo achar a temperatura do gás. Sabendo a temperatura do gás, eu sei a temperatura do líquido. Muito bem, 0,25 vezes 0,25 vezes 8, eu sei que é 4, né? Aliás, 1/4 de 8, né? Porque multiplicar por 0,25 é dividir por 4. Então, isso é 2, desculpa. Então, eu vou ter que 1,2 vezes 6, 10, 5 menos 3, põe entre 5 menos 3, dá 2, é igual a 2T. Logo, eu tenho que, ó, simplifiquei aqui, que a temperatura vai ser 3 vezes 1,2 é 3,6, 10 ao quadrado, 360 Kelvin. Alternativa nesta versão aqui, alternativa A, tá bom? Não esquece de seguir aqui e comentar se você tiver alguma dúvida, que eu paro aqui para explicar para vocês, tá bom? Abraço!